E aí, estudante, preparado para aquele nosso resumo completíssimo de livro? Completíssimo, né? A gente vai falar um pouquinho do contexto histórico, o que acontecia no mundo e no Brasil, que interfere no fato do livro, qual que é o enredo principal do livro, e obviamente aquela a gente chama de resenha técnica, tá? Que é quando que ocorreu a história, onde ocorreu, quem é o personagem, quem é o narrador, tudo aquilo que a professora vai pedir lá na sua prova. Bom, sem mais enrolações, pega lá papel e caneta, pega seu café, sua água e cola o olho aqui comigo. Bom, pessoal, o nome da obra é essa daqui, ó, Dois Irmãos, de Milton Ratum. Olha, é uma das poucas obras que caem no vestibular. Isso daqui vai cair na FUVEST de 2024, né? Próxima FUVEST, eu tô aqui gravando isso em janeiro de 2023, então é a próxima FUVEST. E é uma das raras obras que cai no vestibular e o escritor ainda tá vivo, tá? Milton Ratum tá vivo e reside em São Paulo. Bom, nome e autor da obra. Agora a gente vai para aquela resenha técnica, aquelas informações mais importantes para a literatura, tá bom? Que sua professora com certeza vai pedir lá na prova. Toma nota aí. A gente chama isso de quarta geração do pós-modernismo, ou seja, o contemporâneo, porque é atual. O cara tá vivo ainda, o escritor tá vivo, tá? Pós-modernismo, também chamada quarta geração, é principalmente ali depois de 1960 e 1970, porque foi escrito e publicado em 2000, tá bom? No ano de 2000. Espaço, pessoal, toma nota aí. Parte vai ocorrer em São Paulo, parte vai ocorrer em Manaus, outra parte em Brasília e outra parte no Líbano. Isso aí. Líbano. É uma família de libaneses que imigraram para Manaus. Toma nota também. Outra informação importante. É em primeira pessoa a narrativa. Ela vai ser contada por Nael. Passa a marcar texto também no Nael, que esse cara aí é importante. Ele é um coadjuvante, ele não vai ser personagem principal, mas ele é um coadjuvante importantíssimo, tá? Lá no final eu vou falar inclusive de um anagrama do nome dele, que tem a ver com o contexto da obra, tá? O que mais? Data. Tempo. Quando que foi contada essa história? Quando que essa história é datada, né? De 1910 a 1970. Isso aí conta praticamente a vida inteira desses dois irmãos, tá? Que vão ser os nossos personagens principais. Bom, resenha técnica aí anotada. Agora vamos entender um pouquinho de contexto histórico da obra. Ela se passa, vai ter uma parte da obra que um dos irmãos está voltando do Líbano e ele fala ali que ele chegou no porto e chegaram alguns pracinhas junto com ele. Quem eram os pracinhas? Eram os soldados que vieram lá da Força Expedicionária Brasileira que foi ajudar na Segunda Guerra Mundial. Então a gente tem aqui Segunda Guerra Mundial como fundo histórico. Tem também a ditadura militar, isso aí, durante o período que um deles vem morar aqui em São Paulo. Vai falar bastante de como que a ditadura militar influenciava aqui na vivência, no modus operandi, no modus de viver da população de São Paulo, principalmente, tá bom? Bom, tomou nota desses pontos mais importantes? Quem são os dois irmãos? Aqui, ó, esses nomes, Omar e Akur. Eles são irmãos gêmeos com características físicas bem semelhantes, só tem uma diferença. O Omar, uma vez numa briga com o Yakur, cortou o rosto do Yakur com uma garrafa quebrada, então o Yakur ele tem uma cicatriz, já vou explicar, calma aí. E fisicamente são muito semelhantes, mas o comportamento... Bom, o livro, pessoal, ele é alinear, tá? Ele começa de trás pra frente. Já começa assim, ó. Começa com o episódio da morte da Zana. Quem é a Zana? É a mãe dos dois irmãos, dos irmãos gêmeos aí. Ela tá lá, né, numa angústia ali, falece, não falece. E a última pergunta que ela faz antes de realmente falecer é: e meus dois filhos? Já fizeram as pazes? Por que ela pergunta isso, pessoal? Porque o que vai tecer aquele clímax mais importante da obra, aquilo que vai juntar os fatos, é uma briga eterna desses dois irmãos. Já começa mais ou menos assim, então tá lá, né, o falecimento da mãe, perguntando se esses dois filhos aí fizeram as pazes.
Depois vem para uma parte do livro que o Yakur tá voltando do Líbano. Isso daí, o Yakur tá voltando do Líbano. Ele foi um período estudar lá. Quando ele volta, é aquele fato que eu comentei com vocês, que ele até redige ali, né, na obra, no livro, que ele encontra uns pracinhas lá no porto. E ele tá voltando do Líbano por quê? Porque a mãe mandou ele pro Líbano para estudar, porque mais ou menos ali por volta dos 13, 14 anos, eles já estavam num embate, tinha bastante briga, era um caos a relação desses irmãos. Vou contar aqui, por conseguinte, né, depois que ele volta, aí o livro começa a fazer uma espécie de nostalgia, tá? E vem lembrar alguns fatos, vem fazer alguns flashbacks. Bom, conta que tava o Omar e Yakur brincando ali de esconde-esconde dentro de casa e estavam brincando com Lívia, que era uma amiguinha, uma vizinha. E Yakur gostava um pouco Na verdade, os dois irmãos gostavam da Lívia. Mas Lívia tinha uma quedinha, sabe? Tinha um crush ali pelo Yakur. Aí, brincando ali de se esconder, teve um episódio que faltou energia dentro de casa. E naquele período de falta de energia, quando voltou a energia, Yakur estava beijando Lívia. E aquilo causou uma ciumeira no Omar. O que o Omar fez? Olha, uma pausa aqui, tá? Nesse texto, inclusive eu vou te relembrar isso lá no final, tem bastante intertextualidade. O que é isso? Ele nos lembra outros textos. Se você nunca ouviu a história de Caim e Abel, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú, são histórias, até dei 2 exemplos aqui de histórias bíblicas, né? Histórias de irmãos que, embora sejam muito semelhantes, você até imagina, nossa, vai ser carne e unha, vai ser amicíssimo um do outro. Um vai defender o outro com unhas e dentes. Não, são irmãos que tiveram ao longo da sua história aí bastante episódios de brigas, de conflitos, de ciúmes, de raiva, de disputa, de competitividade um com o outro. Então eles competiam pela Lívia, entende? Embora também eles fossem irmão ali, eram criados na mesma casa, com a mesma educação, eles tinham um comportamento totalmente diferente, Bom, esse foi só um dos episódios, tá? Então aí enciumado, Omar, numa explosão de sentimentos, pega a primeira garrafa que vê ali na frente da sala, uma garrafa de água que tava lá, e vai pra cima de Yakur e corta Yakur com uma cicatriz. Já começou ali foi um dos primeiros grandes clímax do livro, tá? Depois desse episódio, tem vários que contam ali de disputa, de brigas entre ambos, principalmente porque as opiniões divergiam, né? E essas opiniões, quando divergiam, detalhe aqui, tá? O Omar, ele era o mais novo, assim, mais novo de minutos. Ele nasceu minutos depois de Yakur, que era o irmão mais velho, tudo bem? Bom, e aí Omar também quando nasceu ele ficou meio doentinho, né? Teve muita dificuldade com saúde e a mãe, a Zana, lembra a mãe que faleceu lá no começo do livro? A mãe, ela acabava protegendo Omar, sabe? Nossa, meu filho sempre teve muito problema de saúde, sempre necessitou muito mais da minha atenção, então ocorria aquela ciumeirinha por Yakur, entende? Yakur não deixava isso muito claro, mas esse era um dos motivos da briga, ele sempre achava que o Omar era o protegido, ok? Vou fazer uma pausa aqui para entrar a Rania, que era a Rania dentro dessa história, era a irmã dos dois. E a Rania aqui, pessoal, ela gostava bastante dos dois, tá? Não tinha nenhum conflito entre Rania e os irmãos, não. Ela até tinha muita dificuldade de colocar um ponto de justo naquilo, quando via tanta briga, tanta discussão, sabe? De ou chamar a atenção de Omar, ou conversar com Yakur, tentar apaziguar a situação. Ela nunca conseguia, de forma clara, olhar a situação. Bom, e olha, por incrível que pareça, a Rania, ela era o ponto mais racional daquilo tudo. Ela não discutia nem com um nem com o outro, ela tentava levar aquilo da forma mais amena, mais harmoniosa possível, mais de boa, entende? E ela também tinha uma boa relação com a mãe. Então, o livro também nos coloca aqui um ponto muito importante, tá? Do quanto que esses dois irmãos, mesmo parecidos, aí não se davam bem, do quanto que a Rania, a menina mais nova ali, ela tinha tudo
para ser de repente a mais mimada, e não, ela era mais racional, entende? Ela era que tinha mais visão das coisas. Inclusive, tome nota aí, Líbano, né? Eles têm bastante filosofia por prosperidade, por crescimento econômico. O pai deles eram comerciantes, e quem ficou com o comércio dos pais, levando o comércio dos pais na boa, no crescimento econômico, aí, na prosperidade, com desenvolvimento ali? A Rani, a mulher. E inesperadamente a caçula, porque os dois meninos não quiseram. Bom, voltando aqui para os dois meninos. Um desses episódios foi quando o Omar foi para o Líbano, tá? Lá ele se formou em matemática, voltou aqui para Manaus, trabalhou bastante. Em mais um dos episódios de discussão com o Omar, ele veio para São Paulo, se formou em arquitetura e casou aqui em São Paulo. Lembra que eu falei que a Lívia tinha uma quedinha pelo Iacur? Então, quando ele veio aqui para São Paulo, eles continuavam com contato, continuavam trocando lá aquelas cartinhas, né? Continuava lá conversando. E aí a Lívia veio aqui para São Paulo sem o Omar saber. Bom, e aí tá aqui, tá? Os dois estão separados, o Omar tá lá em Manaus. E a Cur tá aqui em São Paulo, com Lívia casado, arquiteto, prosperando. Ele era bem centrado, tá, pessoal? Ele só não queria seguir lá com o comércio do pai, ele não queria aquilo. O negócio dele era os números, o negócio dele era edificações, o negócio dele era trabalhar para a empresa, era prestar serviço, o negócio dele era outro, entende? Bom, e Omar ficou lá. Aí Omar não estudou, não fez nenhum curso superior, né? Não se embrenhou lá em nenhuma empresa, não se desenvolveu. Omar acabou entrando numa vida mais boêmia, você me entende? Muito irresponsável ali, ele nem ajudava nem no comércio de casa, não fazia nenhuma atividade e era o dia inteiro aquilo. Ele chegava em casa bêbado de manhã, com um relacionamento ou outro. Detalhe, tá? A Zana, a mãe dos dois ali, ela era muito ciumenta, pessoal, muito, muito. Ela tentava afastar toda e qualquer mulher que chegasse ali próximo dos dois, que aos olhos dela ela julgava qualquer defeito, sabe? Que aos olhos dela era defeito. Não importava se os meninos ali, se os filhos estavam interessados, estavam felizes, não importava. Ela cortava essas mulheres, dava um jeito de retirar, de afastar essas mulheres da vida dos filhos. E toda vez que o Omar chegava em casa ali, depois de uma bebedeira ou outra, tal, tentava um relacionamento ou outro, chegava com uma mulher, com envolvimento, a Zana cortava isso daí, tá? Ela só não cortou Lívia porque ela gostava da Lívia. Ela não via nenhum defeito aparente na Lívia. E também percebia ali que Yakur era muito apaixonado por Lívia. Bom, estamos aqui com os dois já na vida adulta, tá? Omar, enciumado aqui, ainda não esquecia do irmão, decidiu vir para onde? Para São Paulo. Tava aqui Yakur quieto, sossegado da vida, feliz, chega Omar, ele se aproxima da empregada da casa, um relacionamento ali, começa a galantear a mulher, se aproxima dela para quê? Para invadir a casa do irmão. Aí ele invade a casa do irmão, rouba lá alguns dólares, algumas joias, faz lá uma baderna. E quando ele descobre quem é a esposa, porque até então ele não sabia, tá, pessoal? Ele não sabia que a Olivia estava casada com o irmão. Quando ele descobre de novo, é mais um outro conflito, sabe? Um dos conflitos que aparece no livro, mais um outro conflito, mais uma outra discussão entre os irmãos. Tome nota aí que esse é um dos mais importantes, tá bom? Bom, descobriu que era a Lívia, ficou bravo ali, voltou pra Manaus, tá? Quando ele volta pra Manaus, pessoal, olha só, causa um certo desconforto no Halim. Quem é Halim? Pai dos dois, esposo da Zana. Por quê? Desde que as crianças nasceram, essa mãezana, pessoal, faz uma pausa aí também, tá? Nas suas anotações. Essa mãezana era super protetora, ela tinha uma relação meio daqui incestuosa com esses meninos, de super proteção, de não deixar ninguém chegar perto, de muito contato. Ela acabou se afastando um pouco do relacionamento com o Halim, o pai das crianças, e que esse Halim sentia isso, mais uma ciumeira aí, tinha uma certa, digamos, um ego ferido por conta disso. Então, quando o Omar veio aqui, ia cortar aqui, ele tá tranquilo com o Zana, tá tranquilaço, porque a Rani, ela cuida o dia inteiro no comércio, fica o dia inteiro trabalhando, volta para casa só à noite. Inclusive, pessoal, o Halim, ele era muito cortejador, ele é apaixonadaço por Zana. Enquanto os dois filhos estão aqui em São Paulo e a Rania lá o dia inteiro no comércio, o Halim, ele escreve poemas, aparece poemas no livro pra Zana, ele corteja ela durante o dia inteiro, ele a mima, ele é muito apaixonado por Zana. Bom,
Omar volta pra Manaus, isso incomoda muito o Halim, tá? Isso incomoda muito o Halim, que já vê de novo a mãe se aproximando do filho, que já não tem mais aquele contato com a esposa, já começa a dividir muita atenção. Na verdade, lembra aquilo que eu falei? Até uma relação meio incestuosa da mãe com os filhos. Ele percebe isso, né? Ele percebe que extrapola alguns limites, mas aí o Halim fica meio desconcertado de querer questionar a Zana e acabar arrumando mais uma confusão e também se afastar um pouco dela. Você entende aqui? Bom, continuando a nossa historinha. Nisso, observação, tá? Nisso, a Rania tá lá cuidando do comércio. Halim já tá ali deixando na mão da filha, não tá quase administrando mais nada. O Yakur tá aqui em São Paulo e Omar que não cuida da vida. E Omar que não faz nenhum investimento na sua vida profissional. Ele tem umas investidas em outra na vida, tentar melhorar de vida, tá? E uma das coisas que ele faz é o quê? Ele se alia a um empresário local. A um empresário local que gostaria de construir com ele um hotel. É isso aí, um empreendimento, construir para depois alugar, viver daquele rendimento fixo. Bom, mas cadê o dinheiro de Omar, né? Ele fala que vai conseguir o dinheiro trabalhando, vai tentar sair dessa vida boêmia. Detalhe aqui, tá, pessoal? O Omar, ele é bom da lábia, assim, entende? Ele é bom da conversinha. Então ele conseguiu convencer aquele empresário a ir na onda dele. Mas daí cadê o dinheiro? Ao longo do tempo ele não arruma dinheiro nenhum, ele já tá se endividando, o empresário tá lá levantando o empreendimento, ele não chega com nada. Já comprou até um terreno, e quando realmente ele é questionado, né, o empresário chega e fala, e aí, meu, cadê esse dinheiro? Cadê você que tá aqui há meses, eu tô aqui lutando sozinho, colocando a minha verba sozinho, cadê sua parte? Aí ele decide abrir, né, a boca, fala que realmente não tem nada, e aí o que acontece? O empresário fala, ó, não gostei disso não, hein? Eu vou pra cima disso daí, porque não vou só nessa agora de você sair fora e eu vou seguir sozinho. Você traiu minha confiança, você traiu meu tempo, você me fez perder tempo nisso tudo. Eu quero alguma coisa de volta. Eu quero que você me ressarça de alguma forma. Aí o Omar fala, cara, eu não tenho nada, a única coisa que eu tenho é a casa da minha família. Porque o comércio basicamente já é da minha irmã, ela que toma conta, ela que administra. Então aí que o empresário fala? É isso que eu quero, me dá sua casa e ela que eu quero. Bom, chega e a Cur fica sabendo de tudo isso, volta para Manaus para tentar negociar ali, porque o pai já não tá com tanta saúde para negócios, entende? Vai tentar negociar e aí realmente a casa fica para esse empresário. Detalhe aqui, tá? Fica só um quartinho dos fundos para empregada da casa, que era a tal Domingas, e para Nael. Lembra que eu falei de Nael no comecinho da aula? Quem era Nael, afinal de contas? Nael era filho de Domingas, Domingas era uma trabalhadora da casa, sabe ali? Era uma espécie de mestiça da redondeza que pegou confiança com a Zana decidiu trazer para dentro de casa e ela vai ser nossa cuidadora do lar, porque eu não tenho muito tempo, eu tenho que cuidar dos filhos, eu tenho que cuidar do marido, eu tenho que verificar como está o comércio com a minha filha, enfim. E aí Domingas foi ficar lá na casa. Detalhe, tá, pessoal? Domingas, ela teve Nael é filha de Domingas, e Domingas teve um relacionamento com Yakur, mas sofreu uma violência sexual por Omar. E fruto dessa violência sexual, quem que nasceu? Nael. Que inclusive é um anagrama de anel. Por que um anagrama de anel? Porque na verdade, o Nael é quem tá contando a história, nosso narrador, tá em primeira pessoa, ele é o personagem narrador, tá? E ele é o anel de tudo, porque ele faz a ligação de tudo, ele é o elo de tudo. Ele sabe da história desde o começo até o final. Percebe que ele tá vendo a briga ali, então, um é tio, o outro é pai, mas ele não entrevém na situação. A tia dele, a Rania, na verdade é tia, né? A tia dele, a Rania, ele vai se apaixonar pela tia. Lembra que eu falei daquela relação meio incestuosa? Ele vai ter uma paixãozinha, mas ele não pode externar isso, porque afinal de contas é tia, como é que se faz agora? Mas Rania também gosta dele.
Rania também tem um crush no Nael, também tem um sentimento por Nael, porque afinal de contas, de toda aquela situação, Nael sempre foi uma forma de apaziguar, sempre foi uma calmaria para aquele lar. E aí, quando então a casa fica com esse empresário, Nael e Domingas fica nesse quartinho do fundo. Pessoal, o que a história está colocando aqui? Que tudo foi se perdendo, tudo foi entrando em decadência, a família, as relações, o amor de Zana e Halim, que embora ainda persistia em cada um, ainda sobrevivia em cada um, mas eles não conseguiam ter momentos de paz. Aquele comércio de Rania já não era mais o mesmo, porque estava muito difícil para ela seguir sozinha. Então, olha só, a família, a prosperidade, a casa, tudo foi entrando em decadência. E quem continuava em pé em tudo aquilo, mesmo com a passagem do tempo, mesmo com a passagem de tantos conflitos que colocou tudo à prova? Nael continuava lá com a Domingas, com a mãe dele, para contar toda essa história. Bom, no finalzinho da obra, deixa eu vir aqui agora pro final. No finalzinho da obra, o Yakur tá em Manaus. Ele acaba falecendo. Olha só, o pai acaba falecendo de saúde, a mãe acaba falecendo de saúde, o Yakur acaba falecendo. Tem um professor amicíssimo do Omar, que ele também falece de saúde. O Omar fica desesperado, era o melhor amigo dele, fica desalentado, abandona a vida de boêmio, fica em luto, e aí o livro acaba. Um detalhe importante do enredo aqui no final, tá? Bom, o pai e a mãe falecem por saúde, né? O amigo do Omar falece por briga, por atentado na rua, tá? Também era um amigo que não era muito tranquilo, digamos assim. O Omar é o único que sobrevive aí junto com Nael e Domingas, tá? Da família ali, daquele imbróglio da família. O Yakuro, o autor, ele fala muito rapidamente dentro do livro, assim, ele não fala do motivo da morte de Yakuro, tá? Só um detalhe no final. O Nael, ele demora o livro inteiro para descobrir quem é o pai. Aquilo que eu falei para vocês, que a mãe, a Domingas, teve um relacionamento ali, um certo flerte com o Yakur, e sofreu uma violência sexual pelo Omar. Ele só fica sabendo disso, quem é o pai dele, que é o Omar, no final. A mãe guardou esse segredo durante muito tempo e só vai contar isso no final. Aqui a gente também tem intertextualidade, mas foi uma intertextualidade um pouquinho diferente, porque teve resposta. Lembra de alguns livros em que você lê o livro inteiro e sempre fica com ponto de interrogação? Por exemplo, no nossos personagens de Dom Casmurro, de Bentinho, que não sabia se realmente foi traído ou não, e ficou esse ponto de interrogação até o final. Aqui no final tem essa resposta. Tanto que a cena emblemática do final tá bem nas últimas páginas do livro, é quando o Nael tá andando à noite, num dia com muita chuva, encontra Omar na rua. Omar parece que chegam com uma cara de muito triste, muito desolado pro filho. Agora o Omar já sabe que Domingas falou para Nael que Nael é filho de Omar, então ele chega lá e: será que eu vou pedir perdão para esse garoto, para o meu filho que eu nunca cuidei, que eu sempre fui um pai ausente, que eu nunca tratei nem como filho? E aí ele meio que desiste e dá as costas pro filho e vai embora, e fica Nael observando aquela situação, e aí acaba o livro. Pessoal, agora vamos para aqueles aspectos analíticos do livro, para aqueles pontos mais importantes, que é o que a professora vai pedir. Raras vezes eles pedem assim exatamente de enredo, é muito análise. Então olha só, o que você tem aqui? Você tem primeiro a questão do imigrante. Será que essa família, ela tem algumas características brasileiras, ela tem algumas características libanesas, fala um pouco do ameríndio, porque afinal de contas a Domingas era uma mestiça ali, que vivia na mesma comunidade que eles, tinha bastante traços de indígenas, a Domingas, mas também falam muito da mescla de cultura dessa família, você entende? É uma poesia regional, porque fala bastante do desenvolvimento de Manaus, de 1910 até 1970, esses 60 anos de desenvolvimento industrial de Manaus.
É também conhecido como literatura intimista, porque você percebe que fala bastante dos sentimentos, embora contado por Nael, mas é como se Nael conhecesse bastante o inconsciente, o psicológico, o comportamento desses personagens, a gente chama isso de literatura intimista. É também considerada uma literatura do imigrante, porque a todo momento a gente está falando dessas pessoas que deixaram sua pátria, que tem uma mescla de cultura, que busca sempre se identificar, que saíram do Líbano no momento ali que a Europa estava numa crise muito grande, tanto de guerra quanto de condições de vida, de alimentação mesmo, de emprego, e buscaram ali melhores condições, numa atitude muito corajosa. Fala bastante também da cultura, do folclore de Amazonas, então por isso que é uma literatura muito rica. Então, olha, regional, intimista, imigrante, fala bastante também da Amazônia, dos aspectos naturais, da sustentabilidade, da paisagem, da região, enaltecendo isso daí. É um painel múltiplo de todas as características daquela região, seja de folclore, a fauna, a flora, a frutas, tudo que você imaginar. Essa mistura de culturas, ela nos demonstra o quê? Que esse Brasil, a gente conta muito, às vezes, do imigrante do Nordeste, a gente conta muito do imigrante da França, da Itália, mas a gente esquece dessa migração libanesa que teve para o Amazonas nos primeiros 50 anos do século XX, né, de 1900 a mais ou menos 1950. A gente esquece disso, a gente não conta isso na literatura, a gente apaga isso dos nossos registros. Então é por isso que essa obra também é bastante importante, porque essa narrativa de Ratum, ela dá bastante voz a essa população que é esquecida da nossa história, né? É como se você chega num outro país e você não é contado na história desse país, você também não está na sua identidade originária, então é como se você se perdesse, tá? Tem um termo que chama transculturação, que é como se você tivesse a transição de uma cultura para outra e você não aparece em nenhuma das duas culturas e nenhuma das duas histórias. É como se você tivesse apagado dessa sociedade, você entende? E o quanto que esses imigrantes contribuíram de forma econômica e muito para a construção dessa capital manauara. Bom, por hoje é isso. Obrigada por hoje. Espero ter colaborado. Deixa aqui nos comentários se você já tinha estudado essa obra, se você não tinha, se veio alguns insights. O que você sai aqui desse vídeo com aquelas informações principais aí registradas que eu tenho certeza e espero muito ter colaborado contigo, tá bom? Obrigada por hoje e vai lá, gabarita essa prova.